Oi, pessoal! Esse é o Mãozinha Amiga, podcast sobre o universo das pessoas com deficiência. Eu sou a Sara Santos, jornalista, influenciadora digital e mulher com deficiência, e tô aqui para te dar uma mãozinha para um mundo mais inclusivo. A inclusão, ela chega em cada vez mais lugares diferentes, não é mesmo? Na escola, no mercado de trabalho, nos espaços de cultura e lazer. E será que isso também acontece no mercado da moda? Existe um preconceito na grande indústria que ignora a existência das pessoas com deficiência e não cria produtos específicos para elas, de acordo com as suas necessidades. Isso também acontece no mercado de cosméticos e de moda, por exemplo. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Pessoas com deficiência também querem se vestir bem e usar a moda para se expressar. Nós também queremos encontrar produtos que nos atendam e que nos ajudem a ter um dia a dia mais prático. Hoje, o mercado da moda tem se atualizado e voltado o seu olhar para o diferente, usando a moda como um potencializador da autoestima das pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar com a especialista em moda e cultura, Milena Cássia Santos. Seja bem-vinda, Milena. Sara, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui para a gente bater um papo sobre isso. Eu que agradeço. Milena, então primeiro, define pra gente o que é moda e como que a gente pode usar a moda para se expressar no dia a dia. Então, a moda, ela faz parte do reflexo de um tempo, né? Então, é o momento que a gente está vivendo. Então, as pessoas usam a moda para se expressar, de certa forma. Não é somente uma roupa, né? Então, por exemplo, agora, nesse momento, a gente está usando máscaras. De certa forma, as pessoas trazem como um acessório também, né? Eu não vou comprar uma máscara que eu não goste tanto, às vezes, da cor, ou eu gosto de uma determinada estampa. Então, todo esse reflexo do que está acontecendo em cada momento que a gente passa aí da história, a moda ela vem para expressar isso, né? Então, é isso que é bem bacana. Milena, sendo uma profissional do mercado da moda, que acompanha tudo que tem acontecido, você acredita que há uma tendência desse mercado aderir à moda inclusiva? Então, eu acho que é um assunto que vem sendo muito falado, né? Só que eu sinto que, assim, as grandes indústrias ainda sentem uma dificuldade. Porque essa moda em grande escala, essa moda mais rápida, é muito mais fácil de ser trabalhada do que algo que a gente olha com um detalhe, né? Olha com alguma especificação diferente. Então, essa produção de roupas, de peças que são mais diferentes, nem todas as empresas estão dispostas a fazer. Então, isso talvez seja um problema, né? Mas seria algo que teria destaque para aquela empresa que fizesse isso, né? Então, essas empresas deveriam ter esse olhar mais cuidadoso e essa atenção para esse público que necessita de peças que sejam, de repente, um pouco mais diferentes, mais funcionais também. Eu acho que uma coisa que a gente vê muito hoje, não só no mercado da moda, assim, mas no mercado de vendas em geral, no comércio em geral, é que a questão da responsabilidade social está cada vez crescendo mais a importância, né? Todas as empresas oferecem o mesmo produto, mas aquela que demonstra ter responsabilidade social vai chamar a atenção de um jeito diferente. Não é à toa que está havendo todo esse investimento em diversidade e tal. Eu acho que é até um ponto positivo, né, para a marca, que não só vai ganhar pessoas com deficiência como público consumidor, mas também pessoas que se importam em consumir um produto em que a empresa pense no diferente, em que a empresa pense em todas as pessoas. Sim, seria uma forma de se destacar, né, e ter esse olhar mais consciente, né? Mas eu acredito que nem todas estão dispostas, né, a isso, mas com certeza seria um diferencial. E, Milena, a gente tem visto a inclusão acontecer em vários espaços, nas escolas, no mercado de trabalho, por exemplo, isso tendo uma guinada positiva. E, aparentemente, aí, lógico, você como profissional me dá um ponto mais técnico. E, aparentemente, o mesmo não acontece no mercado da moda ou acontece de maneira mais vagarosa, mais devagar. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que é devido a esse fast fashion, né? Essa produção em larga escala. Então, você parar para fazer um estudo de qual seria a roupa melhor para uma pessoa, por exemplo, que não enxerga. Então, ter uma etiqueta ali em braille, escrito qual é a cor daquela peça ou aquele modelo, com certeza daria um trabalho maior, né, do que eu pôr simplesmente uma etiqueta de tamanho. Sim. Ou a gente pensar na funcionalidade de um zíper diferente para quem tem alguma dificuldade na hora de se vestir.
vestir, ou trocar esse zíper por um velcro, por exemplo. Então, tudo isso demanda tempo e estudo, né? Então, e às vezes a indústria quer fazer aquilo que ela já sabe que dá certo, né? Que faz em grande escala e não tem esse cuidado, né? Para olhar para esse público. E eu acho que realmente isso é uma falha, né? Porque é um público muito grande, né? Que demanda isso. Então, eu acredito que é por isso que a indústria da moda acaba não tendo esse olhar, por não querer demandar esse tempo maior na produção ali. Sim. Acho que não só de produção, como você mesma falou, de um estudo sobre o que seria ideal, de ouvir pessoas, de buscar possibilidades, né, de você criar uma peça adaptada e adaptável. Até porque cada tipo de deficiência demandaria uma produção, talvez, direcionada, né? Então, realmente, eu acho que esse estudo teria que ser feito e as empresas, às vezes, não querem gastar esse tempo. Sim. Então, acho que acaba sendo por isso. Teve uma pesquisa do IBGE de 2010, que é a última pesquisa que a gente tem relacionada a isso, de número de pessoas com deficiência. Mas nessa pesquisa a gente vê que 23,9% da população tem algum tipo de deficiência, seja física, seja intelectual, mas assim, 23,9% da população, que se você for pensar, é um número muito grande, são 45 milhões de pessoas. Eu queria que você me dissesse assim, se você considera esse um público interessante para o mercado e para o mercado da moda, e de que maneira que esse público pode ser explorado para consumir mesmo. Eu acredito que se você tiver um olhar direcionado para esse público, é algo que vai abrir caminhos, né? Por exemplo, para uma empresa que deseja desenvolver esse tipo de produto, já que a gente já até falou que a maioria das empresas não tem esse cuidado. A gente tem aí uma porcentagem muito grande de pessoas que demandam esse tipo de produto. E eu acredito assim que quem tiver esse olhar, com certeza vai se destacar em meio aos outros, né? Porque imagina, quando você tem um produto que satisfaz as suas necessidades, você vai se alinhar àquela marca, você vai consumir daquela marca. Então, isso que é interessante. De repente, quem, como eu falei, tenha um problema de visão, né, tiver aquela etiqueta em braille, já vai ajudar muito. Então, eu acredito que essa pessoa iria consumir frequentemente daquela marca. Então, como a gente tem essa porcentagem muito grande da população que demanda esse tipo de produto, né, eu acho que seria um olhar muito interessante de pessoas até na faculdade, né, eu estimulava os alunos a produzirem, talvez criarem uma determinada marca direcionada para esse público, porque falta muito e quem sair fazendo isso vai sair à frente. Né? Sim. E tem uma coisa muito interessante que a gente sempre fala. Quando você abre a sua marca para as pessoas com deficiência, ela não chega só às pessoas com deficiência, mas também aos seus familiares. E hoje, assim, por exemplo, a gente falando do público feminino, existe muito essa cultura de ir comprar junto, fazer compras juntas. Eu e minha amiga, eu e minha mãe, eu e a minha irmã, a gente só vai no shopping fazer compras juntas. Falando assim do fast fashion, né? Então, eu acho que assim, se eu sei que a marca X tem uma peça com um zíper adaptado para mim, que tem uma deficiência no braço, abrir e fechar a minha calça mais fácil, a minha irmã que vai comigo vai comprar uma calça sem adaptação, que atenda às necessidades dela, da mesma loja, porque ela vai estar ali junto comigo. Então, acho que assim, seria um pensamento muito inteligente e muito perspicaz, e até pensando de maneira ambiciosa mesmo, nem pensando só no atendimento específico, na satisfação dessa pessoa, mas em fazer a marca crescer, em fazer o mercado crescer, seria algo muito interessante. Sim, com certeza, porque essa empresa ela vai estar, como você falou, não só direcionada para a sua necessidade, mas para atender outras pessoas, né? E a pessoa que às vezes não tem uma deficiência, ela vai também olhar com outros olhos, falar, nossa, essa marca se preocupa, né, com isso, então é bacana, também acho interessante consumir dela, em vez de eu consumir de uma outra, eu vou consumir dessa daqui. Então é bem interessante esse olhar, né? Então com certeza vai fazer a diferença.
Milena, eu pensei numa questão agora, que você falou do fast fashion, tal, que é essa produção em larga escala, que nem sempre olha para as especificidades, não só relacionadas à deficiência, mas que nem sempre olha para as especificidades de algumas pessoas, tal. Ao mesmo tempo, eu vejo pela internet, eu não estudo muito moda, mas eu sempre leio alguma coisa sobre isso, eu acho muito legal. A gente vê esse crescimento do slow fashion, das pequenas marcas que produzem um material que às vezes é até mais conceitual, mais pensado de maneira direcionada. A gente tem visto um crescimento muito grande disso. Até com as mídias, com a internet, com o Instagram, que a divulgação é feita de outra maneira, né? E não só mais pela televisão, como a gente via. E a gente tem muitas marcas de slow fashion que pensam justamente nessa especificidade de pessoas com deficiência. Você acha que é uma tendência, que talvez seja até assim, uma ameaça de algo novo no mercado, esse crescimento? Eu acredito assim que o slow fashion vem realmente para trazer essa consciência, até para as grandes marcas, né? Para uma produção mais lenta, até assim no tipo de fibra, de tecido que está usando, esse olhar para as necessidades de cada pessoa, né? Não só para a pessoa que tem deficiência, mas às vezes a pessoa que veste um número muito pequeno ou veste um número muito grande, né? Também de calçados, vamos falar assim. Então é um olhar diferenciado para um nicho específico, né, que realmente está crescendo. A gente tem visto várias empresas de slow fashion que fazem a diferença dentro do mercado de moda. Claro que aí eu tenho talvez um valor mais agregado nessa peça, mas eu sei que essa peça é produzida de uma forma diferente. Então as pessoas também têm que ter essa consciência, né? Vou pagar um pouquinho a mais para uma peça que talvez tenha um tecido melhor, uma durabilidade maior, tenha essa consciência desde o início da cadeia de produção até chegar no consumidor e ter essa demanda direcionada para cada nicho específico. Isso que é muito interessante. Sim, sim. E até uma coisa que eu, Sara, assim, tento trabalhar, sabe? De deixar de ser a louca das compras. Mas que se fala muito, que você pode comprar uma peça de R$100, mas que vai durar ali 3 anos com muita qualidade, que vai atender às suas especificidades. Ou você pode comprar 5 peças de 20 que não vão te atender da mesma forma, né? São escolhas, assim, que fomentam o mercado de maneira diferente, que pode ser muito mais interessante. Sim, a partir do momento que você tenha consciência de que se você comprar um produto que é um pouco mais caro, ele vai durar mais, vai ter uma aparência melhor, uma qualidade maior, né, você já acaba direcionando para esse tipo de compra. Mas eu acho que faz parte de um processo. Acho que todo mundo passa por isso, de pensar assim, não, em vez de eu gastar R$100 em uma, eu vou dividir esse valor e comprar 3 peças, né? A gente pensa muito nessa quantidade, às vezes, e não na qualidade. Mas é um processo que a gente vai passando durante a nossa vida e a gente vai vendo, né, que realmente qualidade passa até uma imagem mais agradável, melhor, ali para as outras pessoas a partir das roupas que você está usando, né? Eu acho que é até uma questão cultural muito forte, né? A gente vive aí numa sociedade super consumidora, tal, que é difícil se propor a pensar de maneira diferente no consumo, nas compras do dia a dia, tanto de roupa quanto de sapato, de comida, de produtos cosméticos. Mas é uma mudança de cultura muito interessante, que seria muito legal se a gente passasse por isso. É um processo mesmo, né, que a gente vai passando e tendo essa consciência, né? Então, cada um tem o seu momento, né, e realmente vai mudando esse olhar para ter um guarda-roupa, por exemplo, que seja mais funcional, consciente e que não esteja lotado, mas que tenha peças suficientes para você usar, né, durante ali aquele período, mas que faça sentido, né, esse consumo consciente, né, e funcional também. Sim. Milena, para encerrar, eu queria que você desse algumas dicas ou alguma dica para quem está assistindo a gente, para pessoas com deficiência que querem usar a moda como ferramenta de expressão e que têm um pouco mais de dificuldade de se encontrar nesse mercado da moda. O que você diria? Então, buscar, às vezes, empresas que têm essa produção consciente, né? Às vezes, até conversar, porque
por exemplo, um slow fashion, uma marca mais próxima, né? Então, de repente, você entender esse processo dessa empresa e talvez conversar, pedir para adaptar, talvez, porque às vezes é um despertar da empresa até para um olhar de um consumidor que às vezes ela não viu. Então, se de repente tem essa marca, essa proximidade, seria bacana, porque realmente não é fácil de encontrar peças que estejam adaptadas. É claro que a gente pode levar, dar uma arrumada ali na costureira, trazer alguma coisa que fique mais fácil, mas também não desistir, né, de procurar peças que você se sinta bem, né, que você se sinta bonita, porque esse autocuidado ele é muito importante, né, para a gente se expressar ali. Então, essa dica que eu trago para vocês: busque aquilo que você goste, que você se sinta confortável e que realmente expresse quem você é. Que legal. Milena, muito, muito, muito obrigada pela sua entrevista. Eu acho que ajudou muitas pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, mas que trabalham com isso, a pensar de maneira um pouco mais diferente, a abrir o olhar para um mercado mais consciente, para um mercado mais inclusivo. A gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço o convite. Pessoal, é isso por hoje. Milena, você gostaria de divulgar as suas redes sociais, se você tiver um Instagram que você fala sobre moda? Sim, o meu Instagram eu trabalho a parte de consultoria de imagem, então é bem bacana. É Milena Cássia _consultoria. Se alguém quiser dar uma olhadinha lá. Beleza, gente, segue lá a Milena. Sigam também as redes sociais do jornal Estado MS para acompanhar todas as novidades, os outros podcasts que também rolam por lá. E me acompanhem também no meu Instagram, @soupassarinha, que tem conteúdo sobre o universo das pessoas com deficiência. E até a próxima!